Bom, galera, fim de jogo e o Vasco bate o time do Vitória por 1 a 0 no Barradão. Depois de uma semana infernal, o Vasco na segunda-feira pegou o Atlético Paranaense pelo Brasileiro e venceu. E num jogo muito parecido, mas por outro campeonato, na Copa do Brasil, o Vasco bateu o Atlético Paranaense pelo mesmo placar e de virada de novo, aquele sufoco que a gente já conhece. E aí, depois, pegou fora de casa, no Barradão, um time do Vitória extremamente perturbado, lutando contra o rebaixamento e, obviamente, num jogo de muita intensidade, muita disposição física contra um Vasco que estava realmente, assim, morto fisicamente. E aí, algumas coisas na minha cabeça fazem sentido em relação ao comportamento do nosso querido Rafael Paiva. Vamos lá. A escalação do Vasco é uma escalação estranha, né? Quando você vê a escalação, você vê que o Vasco não tinha Payet. E aí tinha mantido o Emerson Rodrigues, né? O Vasco, a exceção do estilo que o Vasco vinha jogando, o Vasco iniciou sem nenhum meia, né? E aí era Emerson, David, do outro lado o Ryan e o Verratti. Então, assim, ninguém entendeu o que o David vai fazer exatamente, onde que o Emerson vai jogar, porque eles ocupam a mesma faixa do campo, onde o Ryan vai jogar, será que o Ryan vai ficar um pouco mais recuado? Qual era a ideia? E quando a gente viu a organização, era um Emerson meio lateral esquerdo, que trocou de lado depois com o Ryan no primeiro tempo, um Emerson marcando muito, um David um pouco mais espetado como segundo atacante com o Verratti. O Emerson era quase um meia, mas ao mesmo tempo, como ele é um jogador de drible, mas ele é um jogador de ponta, ele não tem a dinâmica do meia, ele não sabe jogar de meia. Meia é muito difícil, porque é um jogador que tem que ser cadenciador de jogadas e tem que dar o passe diferente. Ele queria driblar um, dois jogadores e acabava perdendo a bola. O Vasco errou muito no primeiro tempo, porque o Paiva fez para mim, ele se arriscou muito, quando ele montou um esquema de jogo extremamente exposto, porque o Vasco não tinha a organização, ele não tinha o desenho tático que estava acostumado, os jogadores não sabiam exatamente o que fazer. O Paiva colocou o time do Vasco numa condição de exposição muito, muito séria, e acabou chamando o Vitória várias vezes para o time, para cima, e aí o Vitória veio com o que tem de melhor, né? E o Vitória tem algumas valências interessantes. Tem um Luan ali, que é um volante que veio do São Paulo, que a gente sabe que é um bom jogador. Tem o Osvaldo, até o Mosquito que entrou no segundo tempo. Tem alguns jogadores ali que prestam, que são, né, que até às vezes podem render mais, mas com essa pressão da luta contra o rebaixamento fica difícil. A gente sabe como é isso, porque a gente já passou por isso algumas vezes. Então a situação do Vitória é uma situação muito difícil. Só que o Vasco não capitalizou em cima disso. O Vasco estava desorganizado. E aí o Paiva basicamente montou um time mais físico, acho que na cabeça dele um time mais físico, mas um time que não sabia e não tinha referência de um jogador de meio. Então não havia conexão do ataque com a volância, porque o Hugo Moura não faria esse trabalho, né? O Sforza, que tinha entrado no lugar do Cocão, inclusive foi uma das minhas sugestões, o Sforza também não conseguia fazer isso, o Cocão só entrou no segundo tempo e acabou até entrando bem. Mas o detalhe que me chamou mais atenção foi essa exposição desnecessária. Eu sei que a gente está carente de meia nesse momento, e era só o Payet que a gente teria, e o Payet estava, obviamente, cansado. Mas da forma como foi, eu também não gostei. Eu acho que o Vasco poderia trabalhar com talvez mais um volante que fosse mais passador, né? E aí eu consideraria até colocar o Sforza mais para frente, ou pensar, talvez o Souza infelizmente não tem condição, mas até o Alex Teixeira eu trabalharia um pouco diferente, talvez recuando um pouco mais o Alex, né, para ficar um pouco atrás do Verratti, mas não faria da forma como o Rafael colocou. Só que acabou funcionando, porque no segundo tempo o Vasco empatou, né, o primeiro tempo estava 0 a 0, no segundo tempo o Vasco consegue organizar um pouco mais, e aí entra o Jean, que é um jogador que para mim já tem a titularidade no lugar do Adson, né, sem dúvida nenhuma, e entra o Payet. E aí o Vasco, assim, em termos de organização, acho que é isso que o Vasco estava precisando. O Vasco estava precisando do toque de bola, da aproximação, e o meia é a referência, e o time ganha uma construção. Continuou sofrendo, continuou tendo que defender, só que o Vasco defensivamente estava funcionando muito bem, principalmente na bola aérea. Tanto é que na bola aérea, foi na bola aérea que o Vasco conseguiu fazer o gol, uma cabeçada muito firme, subiu no quinto andar,
né, o João Vitor para fazer o gol, e um cruzamento do Payet, que você sabe que é a especialidade da casa. Então, assim, o Vasco vence um jogo e vence bem, mas muito mais também pela perturbação mental que sofre o Vitória por conta da dificuldade que eles estão passando, do que efetivamente pela qualidade do time do Vasco. O Vasco não jogou tão bem assim, mas também vinha de uma semana infernal, né? O Vitória descansadíssimo contra um Vasco que tinha 2 jogos nas costas. Então, assim, o resultado acaba sendo extremamente positivo. O Vasco chega a 34 pontos, fica em 8º lugar, um jogo a menos em relação a outros times, nem todos, né? Porque outros times também têm jogos a menos. Mas o detalhe é, o Vasco agora começa realmente a pensar, esquecer rebaixamento completamente, porque de 34 para 45 só faltam 11 pontos, então rebaixamento já não é mais nenhuma coisa a se considerar com 24 jogos, não dá para mais pensar em rebaixamento, né? Já está completamente excluído isso, já estava excluído na última rodada, mas agora está ainda mais excluído do dicionário, do pensamento do vascaíno e do jogador do Vasco. E a gente tem que começar a pensar realmente para a parte de cima da tabela. Eu acredito, inclusive, que o Vasco tem uma grande chance de passar para a próxima fase da Copa do Brasil. E o próximo jogo é o jogo da Copa do Brasil, né? Então, assim, o Vasco tem tudo para passar de fase na Copa do Brasil. Óbvio que agora o Vasco vai ter que contar com o Léo Pelé voltando. Eu acho que o Rojas não vai acabar sendo o zagueiro do Vasco nesse momento, que a gente não terá o João Vitor nem para o jogo contra o Atlético, nem para o jogo contra o Flamengo. O Vasco tem condição de finalizar o ano dando muita alegria ao torcedor do Vasco. Eu não consigo nem pensar como seria a reação do vascaíno apenas do fato de jogar uma final de Copa do Brasil, que não acontece desde 2011. Ou então, imagina só, o Vasco encerrar o campeonato entre os 4 primeiros, que seria realmente muito interessante para as aspirações do Vasco, para o torcedor vascaíno, não só pelo fato de ir para a Copa Libertadores, mas pelo fato de o Vasco ganhar de novo o respeito, a notoriedade, o interesse, né, das grandes marcas, o interesse de grandes jogadores, o interesse e o envolvimento, que não é só vinculado ao amor que o vascaíno e o jogador vascaíno tem pelo Vasco. Não é porque o Coutinho é vascaíno que ele veio para o Vasco apenas, se o Vasco realmente estivesse muito mais estruturado. Hoje a gente sabe que ele veio por amor, mas no futuro a gente pode trazer grandes jogadores para o Vasco, também pelo interesse, pelo gigantismo do time, mas também pelo envolvimento com grandes campeonatos, né? E aí começar a sonhar com coisas maiores, ganhar título de Libertadores, disputar Mundial, que são sonhos palpáveis pro vascaíno, porque isso a gente já viveu há não muitos anos atrás. Eu costumo falar isso, inclusive, para o torcedor que não está acostumado com o Vasco vitorioso, que o Vasco ele tem 126 anos de idade. E nesse recorte, apenas 20 anos, o Vasco esteve, 22 anos, 23 anos, o Vasco esteve numa fase dificílima, que é o recorte de muitos de vocês que tem nessa faixa de idade. Mas para quem tem a minha idade ou para mais, que eu tenho 36 e viu um grande Vasco jogar bola, com certeza esse recorte histórico não diz o que é o Vasco. Então, por isso, dá para acreditar em coisas maiores, porque a gente sabe o tamanho do nosso querido clube da Zona Norte, né? Que é o verdadeiro e o legítimo clube do povo. Então, galera, assim, dá para sonhar com coisas maiores e com toda certeza, se o Vasco alcançar isso, vai fazer muita diferença em sua história, na torcida, no envolvimento, no engajamento, porque o tamanho do Vasco é absurdo, é um nível que você vascaíno jovem ainda não conhece. E eu digo para você, não caia no que a mídia burra fala, a mídia que nunca foi a favor do Vasco, fala sobre quantidade de torcedores. O Vasco é o time hoje, para mim, é a 3ª maior torcida do Brasil. Mas vai falar, não, mas de onde você tirou isso, não sei o quê. É simples. Vai em qualquer lugar do Brasil, você vai achar um vascaíno em qualquer lugar do Brasil. É uma torcida massiva, é uma torcida que é de multi-estado e é uma torcida que tem no mundo inteiro. Então eu digo para vocês, o Vasco é a 3ª maior torcida do Brasil. Só precisa realmente retomar o seu tamanho,
em títulos, em vitórias, em grandes feitos. Então, galera, que assim seja. Tamo junto, grande salve a todos. Até o próximo vídeo. Valeu.